Não deixarei que ninguém pise na minha mente limpa com os seus pés sujos. É aí que a sua vida começa a desmoronar. Você já viu um pássaro na gaiola? O que você acha de alguém que põe um passarinho numa gaiola? Fica aí o questionamento para você. Então eu fico tentando pensar o que se passa na cabeça de uma pessoa que pôs um pássaro numa gaiola. Ele viu aquele pássaro belíssimo cantando na natureza e ele gostaria de ter aquele canto para si a todo momento. Porém, a partir do momento que você quer contemplar o pássaro no seu quintal, ou melhor, no seu pátio, na sua casa, você precisa pôr ele numa gaiola, senão ele vai fugir. E assim você tem o canto do pássaro a todo momento, porque o canto do pássaro é belíssimo, o canto do pássaro é admirável. Muitas vezes a cor do pássaro é maravilhosa e as pessoas gostariam de ter aquele pássaro perto de si como propriedade para que ele cante só para você ou só para suas visitas. E eu comecei a notar esse comportamento em algumas pessoas. O que acontece quando você vê uma pessoa encantadora, seja pela beleza, ou seja pela forma como ela ri, ou pela forma como ela se comunica com as pessoas, pela sua felicidade, pelos seus talentos, pelos seus atributos? Quando você vê uma pessoa que você admira, que você pensa, nossa, essa pessoa é muito legal, ela é muito encantadora, ela é muito divertida, ela é muito articulada, enfim. Você pode aqui colocar os adjetivos que você quiser para classificar essa pessoa que você está rendendo uma homenagem. Essa pessoa por quem você sente uma atração. E não é necessariamente uma atração sexual, tá? É uma atração pela energia da pessoa. E muitas vezes quando você não está muito bem internamente e você começa a se envolver com uma pessoa que tem todos esses atributos, que é uma pessoa livre, que é uma pessoa feliz, que é uma pessoa que faz as outras pessoas rirem, que é uma pessoa encantadora, que atrai olhares e atenção por onde passa. Se você não é uma pessoa segura, se você é uma pessoa que tem medos, você pode ter a tendência a querer prender essa pessoa, fazer com que ela não se vista de tal forma, fazer com que ela não fale de tal maneira, fazer com que ela não frequente tais lugares, porque você tem medo que o canto dela, ou melhor, os seus encantos, possam atrair outros olhares de outras pessoas que queiram não apenas admirá-la, mas um pouquinho mais do que admirá-la. Você me compreende? E então, quando essa pessoa ela tem medo, ela quer te trazer para dentro do terreno dela, para dentro do território dela, e ela quer cercear algumas liberdades que muitas vezes é justamente o que faz com que as outras pessoas se sintam atraídos por ela. E é exatamente o que fez também com que a pessoa que está se relacionando, que está namorando com ela, que está agora num relacionamento fechado, também se encantou por ela justamente por conta desses atributos. Mas a partir do momento que essa pessoa que está disfuncional, que não está bem, que é insegura, que tem medos, ela se relaciona com essa pessoa que é expansiva, encantadora, que atrai olhares, que encanta as outras pessoas, ele tende a tolher essa liberdade, a tolher o seu encanto, a podar as suas asas. Por quê? Porque essa pessoa tem medo que os outros possam vê-las e admirá-las e contemplá-las e desejá-la como ele está vendo. Então agora você é minha propriedade, eu vou te colocar numa gaiola. E isso ficou claro já há algum tempo na minha vida, desde que eu desenvolvi essa teoria há 20 anos. Não é uma teoria que é vozes da minha cabeça, mas que eu acredito que ela se encaixa muito e ela continua valendo até hoje, porque eu acabei de receber essa mensagem no Instagram e eu lembrei na hora dessa analogia. E eu sinto que é muito triste que ainda agora, às vésperas de 2026, ainda as pessoas tenham esse tipo de comportamento, que a mentalidade delas ainda não tenha se expandido ao ponto de simplesmente permitir que as pessoas sejam quem elas são, porque afinal de contas todos são livres. Você não tem que permitir nada ao outro, mas a gente vai cedendo, infelizmente, nas negociações ali, quando a gente vai conhecendo o outro, se envolvendo com o outro, a gente vai fazendo pequenas negociações, pequenos acordos. E aos poucos, se a gente não estiver muito atento, a gente vai deixando de ser quem é. A gente vai deixando de usar as roupas que a gente quer. Muitas vezes a mulher, ela deixa de usar as roupas porque o seu namorado, ele não quer que os outros olhem para ela. E aí ele fala, você não vai mais usar essa roupa. Ou se ele não fala, ele demonstra uma certa tristeza. E ali você já está tolhendo a liberdade. Ou você tem que deixar de frequentar lugares que você gosta muito, porque senão o outro vai ficar triste
porque você está indo no lugar fazer o que você sempre fez e sendo feliz como você sempre foi, e isso agora desagrada a pessoa com quem você está se envolvendo. Eu acho isso muito errado. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa com a qual nós estamos nos envolvendo começa a querer dizer o que você pode ou não fazer, o que pode ou não usar, que tipo de crença você pode ter ou não, que tipo de amizade você pode ter ou não, aí já tem um ponto de atenção muito claro para você ficar atento e ver se você não está cedendo não apenas a sua liberdade, mas a sua identidade. Porque quando nós vamos deixando de ser quem somos, por causa do medo do outro, por causa da insegurança do outro, isso não é um motivo nobre para mudar de hábito, para mudar de posicionamento. Primeiro que ninguém deveria mudar nada por causa do medo do outro, por causa de uma insegurança do outro. Isso abre uma porta para um crescimento de uma relação muito disfuncional. Então, uma relação que ela já começa assim, tolhendo a sua liberdade, não apenas a sua liberdade, mas justamente as coisas que você gosta de fazer, ou a pessoa que você gosta de ser, provavelmente esse relacionamento virá a ser disfuncional. Note, é muito bom mudar, é muito bom conhecer uma pessoa que gostaria que você mudasse para melhor, que às vezes vem com hábitos melhores, que está praticando esporte, se você fuma, que quer que você pare de fumar, se você se alimenta mal, que você se alimente melhor. Esses hábitos são maravilhosos, essas mudanças são incríveis, mas perceba se o que o outro quer mudar em você é quem você é, a sua identidade, se ele quer tolher você de fazer as coisas que lhe fazem feliz, ou se ele está tentando te ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso precisa estar muito claro na sua cabeça. Converse com pessoas esclarecidas para tirar as suas dúvidas, porque muitas vezes a gente também está inseguro e a gente gostaria de estar numa relação porque aquela pessoa nos dá muitas coisas boas, mas ainda que a pessoa ela seja maravilhosa, ela pode estar disfuncional em vários aspectos da vida dela. Não é porque ela te dá carinho, ela te dá atenção e ela é uma pessoa bem-sucedida ou ela é uma pessoa saudável que ela não vai ter algum aspecto disfuncional. Ela pode ter 9 atributos muito bons dentre 10 e um ser aquele fungo que está apodrecendo toda a identidade dela. Então, por causa de um detalhe, ela pode estar colocando tudo a perder. E você não pode colocar o seu bem mais precioso, que é a sua vida, a sua liberdade e as suas escolhas, nas mãos de alguém que está com medo de que você seja feliz, com medo de que você seja atraente, com medo que você seja bonita, com medo que outros vão te achar também uma pessoa atraente, feliz, legal, interessante, inteligente, bonita. Então, a partir do momento que o outro está te pedindo para ser um pouquinho mais desinteressante, pode ser tanto no plano físico quanto no plano intelectual. Ele está te pedindo para ser menos social. Cuidado, porque essa pessoa ela pode estar tentando te colocar dentro de um molde, dentro de uma gaiola, e isso aos poucos vai te entristecer. O seu canto ele vai ficar mais curto, a sua música ela vai ficar mais xoxinha e você tem que ver se você está disposto a entregar isso e em troca do quê? O que essa pessoa está te oferecendo de tão bom ao ponto de você ceder a sua identidade? Ao ponto de você ceder a alegria de viver, ao ponto de você ceder a sua liberdade. Essa é uma questão que tem que estar sempre latejando na sua mente. Nós precisamos estar vigilantes, porque quando nós abrimos espaço e nós saímos do nosso lugar, que é nosso, que é a nossa identidade, que é quem nós somos felizes desempenhando um papel, que é o que nós gostamos de fazer, a gente abre espaço para o alheio, para que outra pessoa entre na nossa cabeça e a gente começa a deixar de ser quem a gente é. A gente passa a agir mais baseado no que o outro está esperando do que nós realmente queremos. E esse é o passo perfeito para a ruína. É aí que a sua vida começa a desmoronar. Então esteja atento, esteja vigilante, e se as coisas que você faz na sua rotina, nos seus hábitos, que te dão prazer, que te dão alegria de viver, não estão prejudicando ninguém, elas só estão atrapalhando um medo e uma insegurança de outra pessoa que está querendo cercear a sua liberdade e dizer para você não fazer as coisas que te fazem feliz, é melhor ficar atento e não entregar a sua liberdade. Pelo contrário, pegue a sua identidade de volta, pois ela já é sua, e mantenha aquela distância saudável dessa pessoa. E para finalizar, uma frase que eu amo, que mudou a minha vida para sempre: não deixarei que ninguém pise na minha mente limpa com os seus pés sujos.
E se você gostou desse vídeo, envia para aquela pessoa que pode estar precisando. Os meus livros Despedaços e Amor a Todo Tempo estão à venda no site amoratodotempo.com. E não sai daqui que a gente já se vê no próximo vídeo.